Se nos pedissem para caracterizar a vida da religião no sentido mais amplo e mais geral possível, poderíamos dizer que ela consiste na crença de que existe uma ordem invisível e que o nosso bem supremo reside em nos ajustarmos harmoniosamente a ela. Essa crença e esse ajustamento são a atitude religiosa da alma. Variedades da experiência religiosa, William James. Boa noite, eu sou o Gustavo e eu sou o Wellington. Estamos aí hoje, um dia depois de decidir que a gente queria criar um podcast, já começando um podcast sobre uma temática espiritual, sobre religião, sobre um pouco da nossa experiência nesse sentido. Não sei se teria mais alguma coisa para A ideia é compartilhar vários assuntos sobre isso e porque tem várias teorias que existem sobre isso, né? Então, devido a isso, a gente acabou chegando nessa conclusão de que seria massa criar um podcast para compartilhar essas experiências e esses assuntos com todo mundo. Tanto as nossas crenças, as nossas experiências, como também a gente discutir algumas coisas que a gente às vezes não conhece tanto, mas que a gente vai pesquisar aí para ver o que a gente consegue discutir sobre o assunto, né? Eu quando eu comecei a me aprofundar mais sobre essas coisas foi depois que meu pai faleceu, né? Uhum. Aí, eu comecei a contestar Deus, comecei a contestar um monte de coisa e cada vez mais, e agora, sei lá, eu sou aberta a vários assuntos, então acho que a gente vai falar sobre tudo também, né, cara? Então, Sim. não tem nenhum preconceito contra alguma crença ou religião, alguma coisa assim. Sim. Tu se identifica com alguma religião? Tipo, se eu te perguntar qual que é a tua religião, o que tu me diria? Pô, é uma pergunta foda, cara, porque eu não consigo definir uma religião. Mas se eu tivesse, sou obrigado a definir, eu ia falar que sou espiritista. Sou espírita. Espiritista não existe. Uhum. Que eu sou espírita. E tu falaria o quê? Eu não sei, cara, eu não consigo me definir em nenhuma religião. Eu, no caso, eu acho que você foi criado já desde criança nessa religião espírita, ou não? Não. Eu fui. No começo eu era católico, daí fiquei evangélico. Mas o grande período, desde os 6 anos de idade até os 12, praticamente, 13 anos, eu era evangélico. Nossa. Que foi que meu pai faleceu. E depois disso, eu meio que me afastei um pouco da igreja. E daí, quando minha mãe conheceu um padrasto, ele apresentou a União do Vegetal, que é são espíritas, né? E fazem a consagração da ayahuasca. E foi que eu conhecia o espiritismo. E tu, como é que foi pra ti? Como que tu chegou nessas crenças que tu tem hoje? Eu fui criado desde criança, né, com a religião católica, né? Minha família é toda católica. Tem pessoas mais moderadas, mas tem pessoas bem fanáticas, né, digamos, na minha família. E eu fui criado totalmente, assim, fiz o processo da igreja católica, né, desde o batismo até a crisma. Mas parei por aí, praticamente quando eu tinha uns 14, 15 anos que eu comecei a questionar algumas coisas, a ter contato com outras religiões, né, com magia também, com espiritismo. E aí eu comecei a me interessar e ver que as coisas não eram como as pessoas me falavam, né? Como eu tinha só uma visão de mundo e eu comecei a expandir isso. E desde então eu não me identifico com nenhuma religião. Mas também não... Quando as pessoas me perguntam, eu sempre falo que sou católico, porque para evitar discussões mais complicadas, né? Mas eu pratico praticamente coisas de todas as religiões, sabe? Se eu tivesse que escolher uma religião só, eu ainda escolheria o hinduísmo, cara, que é a religião que eu mais acho massa, sabe? Que eu mais me identifico, assim. O hinduísmo tem origens Indiana. indianas, né? Asiática. Mas isso se eu tivesse que escolher uma, sabe? Mas eu não me classifico com nada, sabe? Não me identifico com nenhuma. Até porque eu acho assim que religião, acho que nenhuma é a verdade, sabe? Acho que cada uma tem uma parcela da verdade.
Eu, cara, também acredito nisso. Tem tantas, que a gente tava comentando, conversando pro Whats, tem tantas crenças, tantas religiões, que fica difícil de definir alguma coisa que seja uma verdade absoluta, né? Não tem, realmente, tipo, não tem como ter certeza disso. Sim, e qualquer pessoa que diga que uma religião é a verdadeira e ponto, essa pessoa tá totalmente fora da realidade, cara, totalmente. Ah, cara, concordo com isso também. Porque, cara, é absurdo tu não aceitar que outras crenças também partilhem de alguma parte dessa verdade. Sim, eu Tanto acho. que existem tantas nações que são muito anteriores ao cristianismo, por exemplo, né, que não podem ser ignoradas, né, cara? Sim, totalmente. E muita gente acaba ignorando, né, e se fechando num mundo que acha que é o certo e tem certeza disso e acha que é absoluta verdade. Sim. E geralmente são assuntos polêmicos, né, mas estamos aí pra falar sobre isso também. É um negócio complicado. Mas eu acho assim que a gente. Tu pratica alguma religião, alguma coisa? Tu vai em algum lugar ou tu é mais dos estudos assim também? Não, é mais solitário mesmo. Em lugares assim. O único lugar que você vai me encontrar é igreja, muito raramente, muito raramente. Igreja católica. Mas do resto eu pratico É, sozinho. também. Na verdade, eu acho que centro espírita talvez me encontre. Porque minha mãe tá me obrigando aí, né? Senão eu prefiro estudar mais em casa. Sim. E dá pra se virar sozinho, sabe? Tipo, eu não acho que seja necessário você participar de um grupo. Acho que é uma experiência diferente. Tipo, você vai ter um desenvolvimento diferente se você participar de um grupo ou se você desenvolver sozinho. Mas são dois caminhos que você pode trilhar, sabe? Tipo, acho que tanto faz. É, até mesmo porque teve aquela monja, que eu não lembro o nome dela agora, ela falou que pra tu encontrar o Nirvana, que seria, né, tu ter um estado de equilíbrio, tu encontrar o teu equilíbrio, Sim. muitas pessoas encontram de formas diferentes o caminho. Sim. Então é muito uma experiência de tu se autoconhecer e de entender qual que é a verdade que mais funciona pra ti, saca? Sim. Não que Com certeza. você tá vivendo uma coisa que é mística ou uma coisa que é só tua. Mas é uma experiência que tem que ser única de qualquer forma. Sim, é totalmente diferente pra cada pessoa. E falando um pouco das crenças, cara. Por exemplo, você acredita em Deus, assim, no conceito de Deus, assim, como um ser absoluto? Cara, eu sou muito noiado com essa questão de Deus, tá ligado? Porque eu sei que existe alguma coisa que é infinita e inexplicável e que provavelmente criou tudo isso, né? Mas eu não chamo ela de Deus, como a gente conhece, né? Tipo, eu acredito num ser superior e tal, mas que não que isso seja absoluto, porque assim como eu entendo Deus como uma coisa que pode ser infinita e originou tudo, talvez até mesmo o mundo possa ser uma coisa infinita que simplesmente não possa ser explicada, entendeu? Sim, É sim, entendi. bem tenso isso. E tu acredita no que nessa questão? Então, isso é uma das paradas que eu tenho mais dificuldade em definir, sabe, nas minhas crenças. Se Deus é um ser, se ele é tipo, só uma energia, sabe? Eu prefiro pensar que tudo seja Deus, sabe? Tipo, desde essa cadeira que eu tô sentado agora até todo o universo, sabe? Pra mim é tudo uma coisa só. Tá, você é espírito, então tenho certeza que você acredita em espíritos, reencarnação e tal. Sim, cara, tipo, o espiritismo é bem claro quanto a espíritos e tudo mais, né? Até o que eu tô sofrendo agora pra desconstruir a ideia de um demônio, tá ligado? Porque é uma coisa que eu cresci com isso e, tipo, no espiritismo o que eu aprendi é que não tem isso, entendeu? São espíritos inferiores, né? Que estão num nível evolucional diferente. Sim, E essas encarnações são justamente para essa evolução desses espíritos, tá ligado? sim, Então todo mundo passa por várias fases e a reencarnação é justamente por isso. Por isso que eu acredito em reencarnação, até. E sim. tu acredita também em reencarnação? Eu acredito tanto em espíritos como em reencarnação. Essa parte eu tipo, sou muito parecido com a crença espírita, sabe? E esse negócio que tu falou de demônios, então, é muito culpa da Igreja Católica isso, né? Tipo, tanto desses espíritos inferiores, sabe? Que a Igreja taxou como demônios, que na verdade são pessoas como a gente, que às vezes, quando elas tiveram em vida, elas tiveram alguma dificuldade e acabaram, na hora que elas morreram ali, ficando presas
nesse negócio, e também a demonização de outras crenças, né, que a igreja fez muito, que foi tipo deuses e entidades de outras religiões que a igreja católica transformou em demônios, né, tipo. Uma coisa que me deixa com o pé atrás com livros, por exemplo, como a Bíblia, é que tu encontra diversas versões dela e que muitas vezes a Bíblia foi usada para manipulação do povo, né, naquelas épocas. Então é difícil, cara, porque o que acontece? Tu pega um livro que tá todo em hebraico, essas línguas daquela, não sei quais outras línguas que foi encontrado, mas acho que tudo hebraico, né? Acho que tem grego também, se não me engano. Agora posso estar falando besteira, mas eu acho que tem. Eu acredito que seja isso também. E tu vê que é muito da interpretação de quem traduziu, né, cara? Sim, e Então, e como são línguas bem difíceis, né, tipo, a gente não tem como contestar certas traduções, né, é bem mais difícil do que, por exemplo, se fosse o inglês, né. até o inglês é até uma das vantagens, né, de tu saber outras línguas, é isso, né? Sim, Tu pode contestar mais coisas, né? sim, com certeza. Tem até por exemplo, que nem o espiritismo que eu tô estudando agora, que eu tô introduzindo nos livros do Kardec, né? Sim, E as traduções e tudo mais foi buscado ao máximo manter a pureza do que ele tinha escrito, né? Sem interpretações. Então é mais difícil tu ver textos que são abertos a interpretações diferentes, né? Nos livros do Kardec, por exemplo. sim. Mas até também por causa da linguagem que ele escreveu, tipo, foi em francês, né? Ele é francês, né? Então é bem mais, tipo, você consegue ter uma interpretação melhor, por exemplo, sendo brasileiro, sabe? Na hora da tradução, do que um hebraico, que é uma língua bem abstrata, sabe? Tipo, uma palavra pode significar 7 ou 8 coisas diferentes, sabe? Tem isso também. E sem contar que tu pega a Bíblia, por exemplo, ela conta toda a história ali da criação e tudo mais, mas é num ponto de vista dos hebreus, né? Dos judeus e tal, então por isso que realmente é algo que a gente não pode se prender, saca? Sim, sim. É uma história contada por um povo. Isso não é a verdade absoluta do mundo. Sim, histórias de criação, todo povo tem a sua, né, cara? Dá pra fazer um episódio só sobre isso, cara. É verdade, cara. Dá pra fazer só sobre isso. Além de praticar alguma... Você pratica, né, a religião espírita, né, você já falou. Mas você já teve, tipo, alguma experiência, alguma coisa que te fez acreditar mais na tua religião? Alguma coisa concreta, além da tua própria fé, tipo... Pior que não, cara. O que me é interessante isso até, que o que me faz hoje seguir esses caminhos e buscar coisas diferentes é principalmente o fato de eu estar em busca de uma verdade que eu consiga acreditar também. Hoje eu acredito em tudo isso, eu acredito nisso, mas eu não tenho convicção. E eu tô em busca de ter essas experiências justamente para poder ter convicção, né? Tô em busca de desenvolver uma mediunidade, talvez, ou ter alguma outra experiência para conseguir ter convicções. Hoje tu tem alguma convicção também? Ou tu teve alguma experiência? Assim, eu nunca cheguei a ver nada, sabe? Tipo, essa questão da mediunidade eu não tenho absolutamente nada. Nunca cheguei a ver, nunca cheguei a ouvir, nunca cheguei a ter sensações. Sensações até a gente tem, mas isso é muito fácil de ser confundido, muito relativo, né, cara? Mas assim, nunca cheguei a ver um espírito, nunca cheguei a ter contato com nada disso. Porém, já teve algumas coincidências de algumas práticas, que como eu pratico muita coisa relacionada à magia, a rituais, algumas coisas acontecem às vezes que você começa a pensar que não, isso é muita coincidência, sabe? Pra ser uma simples coincidência. Mas essas experiências assim específicas, dá pra reservar um episódio só pra contar isso, sabe? Tem umas coisas bem interessantes assim que daria pra falar de que aconteceram comigo. Eu tenho algumas práticas, por exemplo. Pode ser, tu vai falando, eu vou fazendo as perguntas sobre, né? Sim, dá pra reservar um pra isso. Ou até mesmo sobre as várias teorias que tem, né? E contando cada ponto de vista e qual a nossa opinião sobre. Sim,
Dá pra não... Conteúdo não vai faltar. Sim, isso sim. Esse tipo de assunto não falta conteúdo, cara. Desde das teorias, né, cara, Sim, até tu vai ver, porque a gente não acredita, a gente diz do mundo, tipo, o mundo que não tem magia e tal, como os filmes, como algumas histórias medievais cheias de magia e de coisas bizarras. Mas tu vai levar por outro ponto de vista, e isso tudo é uma coisa que de certa forma é mágica, né, cara? sim, é uma coisa muito sutil, né? Então, existem muitas pessoas que tiveram experiências muito ímpares, diferentes de todas as outras, né? Que são pode ou não ser uma coisa simplesmente criada pelo cérebro, ou ser realmente algo que existe, né? Sim, não, a gente pode até pegar episódios por exemplo, pegar, tipo, alguma história bastante conhecida, sabe, de alguém e analisar, tipo, o que a nossa opinião sobre, sabe, sobre o relato da pessoa e tal. Pois é, cara, é tipo a Terra plana, né? essa acho que a gente não tem nem muito o que discutir. Não. Eu já descartei essa hipótese faz muito tempo. Agora, por exemplo, a Terra Oca a gente pode até discutir, né, cara? Cara, eu nem conhecia essa daí. Tem umas histórias que tem um reino, tipo, espiritual no centro da Terra, umas paradas assim, é bem interessante, cara. É uma viagem, né, cara? Tipo assim, se tu for parar pra analisar, se não me falha a memória, foi 12 ponto alguma coisa de quilômetros que o ser humano entrou na Terra, pra dentro da Terra, né? Sério? Só isso? Tipo, eu tava justamente pensando nisso, sabe? Porque eu não tenho nem noção de quanto que já foi explorado pra baixo, sabe? Com pessoas, cara, e nem foi com pessoas, tipo, foi só um furo que fizeram, tá ligado? Sim. Não, e por Deixa exemplo, eu até ver. Pode falar. por exemplo, os oceanos, cara, tipo, a gente não conhece nada, né? Tipo, eu não lembro exatamente a porcentagem, mas eu sei que tem, tipo, uma estimativa que a gente conhece, tipo, nem metade do que tem dentro da água, sabe? Tipo, na parte profunda do oceano, o ser humano nunca nem explorou isso, sabe? Cara, é verdade. E até tem a parte mais funda que são as fossas da Mariana, como é que é? Sim, eu já ouvi falar. Né? Que são, cara, são tipo 11 quilômetros, 11 mil metros, 11 quilômetros de profundidade. E, cara, nunca foi explorado de verdade, né? Até porque a pressão lá é muito alta. Sim, justamente. Então, mesmo a nível palpável, né? Coisas que a gente consegue ver sem ter uma mediunidade ou sei lá o que, é muito inexplorado ainda o mundo. Sim, só da parte física, né, cara? Imagina o resto. Eu tava vendo aqui do maior buraco que já foi feito, né? É na Península de Kola, na Rússia. Sim. Nos confins do Círculo Polar. Ela tem 12,2 quilômetros. Eles juram que podem ouvir gritos das almas torturadas no inferno, os moradores da região. Mas, nossa, cara, 12 quilômetros, tipo assim, se você imaginar o buraco é muito grande, mas tipo, se você imaginar o tamanho da Terra, cara, tipo, sei lá, o tem buraco 6 mil, na minha né? unha, cara. Sim, tipo, é muito pouco. E um problema, eu não tenho certeza sobre o que fizeram, fez eles pararem, talvez por causa que acabou a Guerra Fria e tal, mas levou 20 anos pra cavucar tudo isso. Mas imagina, Então, cara, tipo, você não tem se você for um investimento muito grande pra cavocar e você não tem um objetivo, assim, a não ser curiosidade, sabe? Então é foda o governo investir nisso também. pois é, cara, é porque simplesmente por curiosidade não tem porquê, né, cara? Sim. Não é, por exemplo, você explorar o espaço até tem um sentido para procurar recursos ou vida alienígena ou sei lá, né, cara? Mas tipo, até para o objetivo de um dia colonizar um outro planeta. Agora você ir para baixo não tem muita lógica, né? Pros próximos episódios aí e tudo mais, vai ser tudo nessa linha. A gente vai buscar trazer várias teorias e fazer análises delas, né? Sim, é bem isso. Pegar tanto... Não só isso, né, mas pode falar. Acho que pegar tanto religiões assim, né, como alguma prática em si, tipo, coisas que dá pra falar bastante, a gente leva
dá pra pegar um episódio específico só pra falar sobre um aspecto da religião, por exemplo. Tem muito tema pra falar. Bom é que tem bastante tema. Então não sei quanto tempo que vai ser o podcast, tipo, eu acho que não vai dar pra gravar toda semana, não tem como, cara. Sei lá, uma vez por mês, cada 15 dias. Tipo, pra uma mim, vez por mês, cara, acho que é vê tua garantido. Quando tu puder, eu posso. Sim, só achar A gente marcando uns 2-3 dias antes, dá pra dar um jeito. Bem de boa. Então vamos finalizando por aí. Então até, eu acho que só mês que vem. Até o próximo episódio. Na próxima vez a gente já vai ter um nome pro podcast. Sim, então nesse momento exato que a gente tá gravando isso aqui, a gente não definiu o nome ainda. O nome tem que definir um nome, um logo, né, cara? E hospedar em algum lugar, né? A gente vai fazer tudo isso, até tem umas paradas que tô planejando também pra gente ter mais contato com todo mundo que tiver ouvindo também. Isso. Então, até mais, até mês que vem. É isso aí, pessoal, valeu.